Natal HD TV apresenta programa O Comentário com Bispo Max. Ô Glória! Hoje, não é outro dia, é hoje, nós estaremos entrevistando o missionário Juarez Martins, um homem de fé. E no segundo bloco, dicas sociais. Vem comigo! A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o app 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem gargalos ou perda de conexão. O app 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o app 5G. Solicite agora mesmo o app 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Sul TV, a sua TV interativa. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Ô Glória! Hoje o programa O Comentário é um programa totalmente especial por um grande motivo. Temos a entrevistar hoje um grande homem de Deus, o missionário Juarez Martins. Boa noite, missionário. Boa noite, Bispo Max. Boa noite, queridos telespectadores desse programa tão abençoado, O Comentário. Alegria estar aqui com vocês. Nós queremos agradecer desde já a sua participação, uma pessoa que nós admiramos profundamente pelo trabalho, pela alegria de conhecer, de receber o senhor aqui no Rio Grande do Norte, prestando tão relevado serviço à causa do Evangelho. Missionário, eu queria que o senhor falasse um pouco quem é o missionário Juarez. Bom, o missionário Juarez, em primeiro lugar, é um servo do Deus Altíssimo. E eu sou mineiro, né? Morei 15 anos em Salvador, Bahia, e estou há 33 anos no Rio Grande do Norte. Sou casado com Selma Souza da Silva, pai de Cristiane, Davi e Daniel, avô de 4 netos, e com muita alegria nós estamos aqui servindo a Deus. Jesus, né, me aceitou, porque eu sempre digo assim, Bispo Marcos, é Ele que nos escolhe. Estou em Salvador, Bahia, no ano de 78, e quando no ano de 79 eu estava sendo batizado nas águas, e foi quando começou minha caminhada espiritual, tá? Na Igreja Casa da Bênção, desde 1979. Ok, e vale salientar uma coisa, eu sou testemunha da sua chegada, da sua história no Rio Grande do Norte. Quando os seus primeiros passos aqui foi dado sempre, todo momento, a cada momento, e sobre muita dedicação, sobre muita alegria no evangelismo
corpo a corpo, no evangelismo de massa, no evangelismo na base da educação. Por isso que eu tenho muito orgulho, muito apreço de hoje e estar com o senhor aqui, ouvindo e falando sobre o evangelho do Senhor na sua vida. Missionário, eu queria agora pontuar uma situação. Em que momento o senhor, no momento da sua vida, o senhor viu que o senhor tinha que fazer essa aceitação ao Senhor Jesus Cristo? O momento do seu chamado. Olha, Bispo Max, meia hora o tempo do programa é pouco para que a gente possa relatar todo o nosso testemunho, né? Até se tornar um pastor pela misericórdia de Deus. Eu estava namorando com a minha então esposa e fui com o pai dela, né? Numa cruzada muito grande evangelística lá em Salvador, Bahia, no bairro de São Caetano, e ali eu fui acompanhando para gravar o culto. E quando fui impactado ali pela palavra, pelas orações, pelas curas, pelas libertações que aconteciam naquele momento, em pleno ano de 1978, tá? Onde os missionários eram muito perseguidos. Porém, e foi uma vez, né? Porém, nunca mais saí da igreja, e aí comecei a congregar. Ela abriu no bairro onde eu morava, e comecei a congregar ali, Bispo Max. Foi então que eu não tinha a perspectiva de ser crente, muito menos pastor. Mas quem chama, Bispo Max, é o Senhor. Você também é testemunha disto, né? E aí a igreja foi nos ensinando, nos discipulando, nos trazendo conhecimento de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, e Deus só foi nos dando graça até o dia que foi efetivado o nosso chamado para vir para o Rio Grande do Norte, que foi em segundo semestre do ano de 1989. Eu fico muito feliz em ouvi-lo falar, porque eram momentos difíceis. Os anos 80 eles foram muito difíceis. E eu participei dessas dificuldades. Eu congregava na Assembleia de Deus na rua Mário Lira, e o missionário abriu a congregação ali próximo à Avenida 5, na Avenida 5, perto do Laboratório Central, aqui em Natal. E eu amava o seu jeito, o seu testemunho, como ele tratava a esposa, como ele como no meio dos jovens que o cercavam, como era que eles viviam, o tratar, o desenvolver, a descoberta de novos talentos para que ajudasse a ele na busca por almas perdidas, por ser canal de Deus na vida do nosso povo. Uma glória nós temos é esse homem ter o desprendimento de sair da sua cidade para vir para um campo desconhecido e aqui, numa pequena casa, transformar todo o Rio Grande do Norte sendo canal de Deus para nós, para o nosso estado e para muita gente. Mas foram muita gente abençoada por esse homem, por Deus através desse homem. Eu sou testemunho de curas, de revelações, de molduramento de alma através da palavra, naquela pequena igreja ali na Avenida 5. Os desafios foram grandes, não foi, missionário? Muito grande, Marcos. Antes de eu vir para o Rio Grande do Norte, até abril de 1989, eu trabalhava, já era pastor e trabalhava numa subsidiária da Petrobras, no polo petroquímico de Camaçari. E aí eu quero trazer rapidinho essa parte, Bispo Marcos, para que provavelmente temos alguém nos ouvindo, nos vendo, né? E eles talvez estejam ainda indecisos sobre o chamado para tempo integral ou não. E quando Deus, então, ali usando a instrumentalidade do grande líder, o Bispo Jaime Caeiro, Deus falou ao coração dele que o homem para vir para o Rio Grande do Norte, porque a igreja estava aqui com
muitas dificuldades, seria então eu. E coincidente com Deus não tem coincidência, é providência, né? Deus então providenciou. Ele tinha falado comigo desde 1977 para me colocar o emprego no altar, porque ele queria que eu vivesse exclusivamente para o Evangelho do Senhor Jesus. E, de repente, por volta do início do segundo semestre de 1979, Deus falou que eu seria o homem, confirmou, e eu já tinha, inclusive, renunciado o emprego para viver estritamente pela fé, mas para trabalhar de manhã, de tarde, de noite para o Evangelho. Então, eu vim para cá, final, né? Vim conhecer a terra e, conhecendo o Rio Grande do Norte, quando eu pisei aqui, Deus confirmou para que eu pudesse vir. Foi muito difícil, não chegamos sem nenhuma ajuda financeira, era um salão de aluguel, a igreja estava sofrendo consequências, né, muito difíceis em membresia, em finanças, mas quando Deus envia, o que acontece? Ele garante. E aí só fomos desenvolvendo, deixando Deus usar, Bispo Marcos, e confiando e sendo fiel à palavra e aos princípios bíblicos. Isso é importante para nós, para você que é evangélico, você que está servindo aí na causa do Mestre. É importante que você tenha desprendimento. Desprendimento, porque foi o que eu aprendi logo cedo. Logo cedo, e esse foi um dos testemunhos que eu vi. Eu ouvi, eu participei, eu estava lá. Não como membro, mas como um colaborador. Nós tínhamos muitas dificuldades de congregar no ministério e visitar outros. Os pastores não aprovavam muito, queriam que cada um tivesse ali no seu ministério. Todos os ministérios tinham escassez de membros, o evangelho era perseguido, e muito. E de repente esse homem chega com a diferença. Um homem jovem, um casal jovem, belo e feliz, esbanjando felicidade do que vinha fazer na obra, e encantou a muitos mesmos, e rendeu muitos frutos. Hoje ele tem uma membresia bem vultuosa, tem um ministério bem estabilizado, sou testemunha disso. E tem mais uma coisa, e muitos que saíram da casa da bênção e também abriram um ministério, são filhos dos filhos, e hoje também estão em prosperidade. Quer dar um exemplo? Hoje mesmo eu colhi um exemplo importante. Eu tenho um casal de pastores amigos que eu não sabia, são meus amigos, e de repente cheguei a conhecer o pastor Marcelo e a irmã Nádia, a pastora Nádia, que me falaram que ela falou que foi batizada por ele e está lá na igreja Batista Renovada Manaim Nova Unção, lá em Parnamirim, e me testemunhou coisas maravilhosas. Quer dizer, a Bíblia diz que a vara que dá bom fruto é limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, a alegria de ver, de ouvir esse homem que já, nesse momento, já está com acima de 50 anos, assim. São 66, vou fazer 66 agora no mês que vem. E totalmente entregue desde o primeiro dia que eu vi até o dia de hoje, e com certeza até o dia da vinda do Senhor, entregue totalmente sua vida, sua história, seu nome, sua esposa, seus filhos e todo o ministério. É uma devoção total. E isso retrata um versículo muito importante na Bíblia, que diz o seguinte, que perguntou a Jesus: Senhor, nós de tudo deixamos por ti, para te seguir, e o que ganharemos? Ele disse: nessa vida, 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. É isso que a gente busca, né, pastor? É verdade, porque o Senhor, quando Ele chama, Ele garante. Ele, se é trabalhador, se a pessoa não quer abusar, né, da situação de privilégio, é um privilégio servir a Deus, Deus então vai garantindo, vai abrindo portas, vai abençoando, vai prosperando,
E Deus deu graça que nós estamos hoje em 17 municípios do Rio Grande do Norte, né? Sendo 8 aqui em Natal e 9 nos interiores. Eu quero revelar cada vez mais o meu missionário, meu amigo missionário Juarez Martins, que tem ali a congregação sede na Avenida Manuel Miranda, 2030. É aquela antiga Avenida 11 que os moradores geralmente conhecem de Natal, né? Como era por número. E aí bem próximo a Nevaldo Rocha, tá? Na 11. Antiga Bernardo Vieira. Antiga Bernardo Vieira. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho e a obra que hoje se está dedicado ao missionário Juarez, pode ir lá que vai encontrar uma nação, posso assim dizer, uma nação poderosa em Deus. Porque eu vi, e eu estou falando mais do que o entrevistado, mas vai ser assim mesmo. Eu vi e tenho alegria de testemunhar pessoas que foram curadas da alma, pessoas que chegaram ali arrebentadas, né, missionário? Testemunhos poderosos. Esse é o nosso prêmio. Nosso prêmio é este. Nós estamos ali numa região de muita carência, né? Apesar de não haver nenhum perigo, porque os nossos telespectadores podem querer conhecer e achar que aquela região é perigosa. Não tem perigo ali, tá? Estamos estabilizados ali desde o ano de 2000 e são 22 anos sem nenhuma intercorrência, nenhuma concorrência, e Deus tem abençoado. E eles que estão nos assistindo, o convite com a sua permissão é nos domingos, às 18h20. É o nosso culto de celebração, onde Deus tem feito maravilhas. E como você disse, né? Consequência da pregação do Evangelho são os milagres que acontecem, tá? E Jesus foi muito claro que aqueles que o seguem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? No nome deles expulsaria demônios. E um dos maiores males na vida de pessoas hoje são as doenças espirituais. Afeta a mente, afeta o corpo, afeta a alma, destrói a vida da pessoa. E só tem um remédio que está na boca de todo aquele que crê, que é o Evangelho do Senhor Jesus. É o único que pode sarar. Não tenho superpoderes, creio que sou morada e templo do Espírito Santo, mas não tenho superpoderes. É o poder da palavra que é liberada através da unção do Espírito Santo, que cura, que torna o impossível impossível. E são milhares de pessoas nesses 33 anos, lógico que não estão todos conosco, tá? Que foram alcançados, curados, libertos, casamentos restaurados, famílias restauradas. E Deus é bom e tem feito maravilhas, e cada dia que passa eu estou ainda mais animado, porque Deus é bom e quer fazer na vida de quem crê. Eu estou felizíssimo de poder entrevistar um missionário, um líder que eu testemunhei ao longo dos anos, eu repito quantas vezes for preciso, ao longo dos anos, o que Deus fez na sua vida. Quantos amigos, quantas pessoas conhecidas que entrou por aquelas portas, arrasado no casamento, arrasado no emprego, arrasado no Serasa, no SPC, e enfermos muitas vezes, com dores, e ali no momento de oração, de fé, de incentivo à busca pelo missionário Juarez, que com essa fé contagiante que ele tem, esse jeito dele aqui é todo dia. Se você vê ele, se você for à igreja, ele vai ser sempre esse homem maduro, firme, seguro na fé. Foi um espelho, é um espelho
é um pequeno luzeiro que Deus tem no Rio Grande do Norte, mas que tem um brilho forte de Deus na vida. Olha só, 16 municípios, missionário? É 17. 17 municípios alcançados, começando só, basicamente, ele e a esposa ali na Avenida 5, se não me falha a memória, né? Na Avenida Não, 5. eu já vim quando era na Avenida 5, a gente ainda tem uma congregação, Sim, ainda tem uma que é a congregação. 5 com a 12. Mas quando eu cheguei, a igreja estava na Avenida 9, ela até fronte à igreja de São Sebastião. E dava um desafio muito grande. O Evangelho do Rio Grande do Norte eu acompanho desde os anos 80 até o dia de hoje. Hoje é muito fácil se evangelizar, se falar de Cristo. Hoje tem rádio, tem diretor. Você ouve hino até nos bares no dia de domingo. Mas naquela época, nos anos 80, não era muito fácil. Não era fácil. E eu agradeço ao Senhor pelos grandes homens de Deus que se levantaram e evangelizam o nosso estado. Deixar o seu estado, a sua casa, o seu berço, para vir para outro estado, dedicar-se à obra de Deus, a ganhar almas, a pessoas desconhecidas, a quem você nunca viu, a quem sempre é uma surpresa para você, e ali você estabelecer seus filhos, sua casa, sua família. Essa é a vida do missionário, e na pessoa do missionário Juarez, eu me refrigério, porque eu sei que vale a pena. Quero aqui também aproveitar, missionário, com a sua permissão, parabenizar o pastor Jabineel, meu companheiro ali na cidade de Guamaré, que está fazendo um excelente trabalho. Quero parabenizar também a diversos pastores, não vou nem ler, porque todos aqui estão sendo representados hoje, todos os meus amigos pelo missionário Juarez. E eu conheci outros que da mesma forma têm se entregado ao Senhor através do Espírito Santo e feito grandes obras. Alguns já foram para o Senhor, tipo o pastor Onofre Fortunato de Oliveira, o pastor João Batista da Silva, que da IADL, com uma história belíssima. E, enfim, mas eu testemunho porque vi de perto a sua chegada, vi o seu crescimento, participei de alguns eventos poderosos onde o Espírito Santo se fez presente. Missionário, eu quero dizer para o senhor que é motivo de grande, mas de grande, inenarrável alegria de conversar, de comentar sobre a obra do Senhor e o que Deus fez na sua vida. Eu espero não ter lhe deixado constrangido com as minhas palavras, mas é assim mesmo. É uma verdade que se eu trouxesse toda a igreja para testemunhar, eu acredito que o estúdio não caberia. E você que ainda não conhece o missionário, não é fazendo propaganda da igreja, né? Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e principalmente do Espírito Santo na vida desse homem. Visite ali a congregação na antiga Vida 11, né? 2030. Próxima. Viu, Bispo Marques? Enquanto você falava aí sobre as dificuldades da chegada, eu me lembrei que, bom, quando eu cheguei aqui, foi com a esposa, os 3 filhos. Só que eram tudo, o caçula tinha 3 anos, o segundo ia fazer 4, e a primogênita, que é uma menina, ia fazer 8 anos. 3 crianças, tá? E era a maior crise de se alugar coisa em Natal. Era na época que o aluguel reajustava de 4 em 4 meses. E foi um desafio. Você sabe, depois da gente sair de uma empresa, de algo tão que a gente tinha o melhor plano de saúde, né, do Brasil, e ficamos sem plano de saúde e viemos para cá. E chegou um dia, Bispo Marques, que a gente não tinha nada para comer. Por isso que eu digo sempre que o Deus de Elias, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, em favor daqueles que se entregam, que cumprem o seu mandato e o seu chamado.
Mas, interessante, eu ouvia essas histórias em livros, ouvia pessoas falarem. E, de repente, eu estava numa semana de jejum e oração no templo, sozinho, com Deus, e, de repente, Bispo Max, chegou uma irmã com várias sacolas de compras. E era um dia que a gente não tinha nada na geladeira mais para alimentar as crianças. E o que aconteceu? Aí eu falei, o que houve, irmã, e tal? Eu sou meio, tímido para certas coisas. Aí ela disse, não, eu estava no supermercado quando o Senhor me falou, olha, faça uma compra e leva lá para meu servo Juarez. Foi aí que a gente tomou um fôlegozinho, e aí Deus foi acrescentando que é aquilo que você falou, né? Que quem abandona, no sentido de desaborrece pessoas, sistema, por amor a Cristo, ele vai garantir 100 vezes mais aqui na terra e no porvir a vida eterna. E eu já era pastor em Salvador de 2 igrejas, mas viva mandado pela fé, pelo Espírito Santo. E eu quero dizer que com ele tem um pastor que eu muito gosto, muito quero bem, o pastor Edilberto. Está lá, está lá. O pastor Edilberto, ele é nosso amigo. É uma pessoa que eu conheci também, mas minha afinidade me fazia estudar. Eu chegava para o missionário e fazia perguntas que eu ainda estava aprendendo ali, manusear a palavra de Deus, e ele sempre tinha um esclarecimento ali profundo na obra. Eu quero dizer com essa entrevista que é uma homenagem que faço a todos os missionários, pastores que entregaram a sua vida, que deixaram a sua vida pessoal e deixaram seus projetos de vida para abraçar a causa do Mestre. E quero usar esse cidadão, esse homem de bem, como exemplo para dizer, vale a pena. Hoje ele é muito bem cuidado pelo Senhor. E posso ter certeza do que estou dizendo aqui, nada de falta, porque o Senhor foi com ele. Uma coisa é você testemunhar de si, outra coisa é alguém dizer do que viu. Um homem abençoado pelo Espírito Santo que vive na presença de Deus. Então, esse programa hoje homenageia a todos os pastores, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, e a você que está na congregação, veja um testemunho desse e veja que a Bíblia tem razão. Todo aquele que crê não será confundido, jamais. E o missionário, quando ele pregava essas necessidades que ele falou, não era só dele não. O Rio Grande do Norte em peso. E quantas vezes foram levantadas ali orações pela cidade, quantas orações foram levantadas pelo nosso país. Inclusive nós chegamos a passar na época, em favor da igreja Casa da Bênção e da igreja no estado, 80 horas jejuando e orando sem nem água. Eu era jovem, né? Olha. Naquela época, ou seja, nós nunca tivemos o sectarismo em nosso coração de só pensar na nossa denominação. Não, quando a gente clama a Deus pela cidade, pelo estado, pelo país, também em favor de todos aqueles que são co-irmãos na fé, que estão em outras denominações. Não cabe a nós julgar nenhum tipo de obra, porque é o Senhor que vai fazer isso, mas cabe a nós a responsabilidade de orar uns pelos outros. E quando ele fala uns pelos outros, eu me sinto muito feliz que eu estou incluído nisso. Eu tenho certeza, porque ele sempre me amou, e assim como eu o amei, e a gente nunca deixou de se observar, de conversar. Mas eu quero dizer da minha alegria de novo, e se for preciso 100 vezes, eu repito: Jesus
é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E eu quero entrevistar, né, bom, mais outros obreiros, né, missionários, Isso. que possam testemunhar. É muito fácil a gente ver, posso trazer aqui um secretário de Estado, trazer um delegado, um juiz excelente, alguém de, digamos assim, de organizações sociais, mas entrevistar um pastor é ouvir isso, é ouvir que Jesus é o mesmo ontem, eternamente, fez e continuará fazendo, mas é preciso muita coisa. Mexer, mover a mão de Deus é fácil, missionário. Não vou dizer que é difícil, né? Mas por quê? Porque a fé torna tudo mais fácil. Olha aí. Torna tudo possível. E Deus, ele se move pela fé. Se deu o passo da fé, Deus vai movendo. Deus vai na frente. É assim que caem muralhas, que caem gigantes, que leões se tornam animais de estimação, que fornalha não queima o corpo humano. É quando você dá, torna-se possível, torna-se fácil. Por isso, no nosso pensamento, a mão de Deus ela é estendida sobre qualquer um de vocês que está nos assistindo. Quando você usa a fé no Senhor Jesus. Jesus mesmo disse, Bispo Marcos, que tudo é possível ao que crê. Então fica fácil. E eu quero, a produção já está informando ali que já está encerrando o tempo, eu quero deixar para o senhor as suas considerações finais. Bom, obrigado, né? Inclusive, Deus continue abençoando esta emissora, né? Que é canal fechado, isso. Deus continue abençoando os produtores da programação e te dando graça, condições financeiras para que mantenha o comentário no ar por muitos tempos e amplie os horários. E obrigado por esta oportunidade de poder testemunhar daquele que é e será sempre o mesmo eternamente. Só estou aqui por causa do Senhor Jesus. Obrigado. E nós ficamos aqui dizendo, ô glória! A Inovanet, que atende provedores de internet no RL, vai atender sua empresa com o app 5G. A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa, sem gargalos ou perda de conexão. O app 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão, com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança. Conte com um atendimento humanizado 24 horas por dia. Aumente a produtividade de sua empresa com o app 5G. Solicite agora mesmo o app 5G e sua internet será coisa do passado. Inovanet, conectando gente. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Sul TV, a sua TV interativa. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade. Tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Glória! Hoje, no Dicas Sociais, nós vamos falar um pouco sobre
aleitamento materno. Para você, mamãe. Olha, alimentação, direito trabalhista e dever da sociedade. Sim, dever da sociedade. É uma tarefa não só da genitora prover o alimento condizente à fase de vida do bebê, mas de toda a sociedade. O artigo 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o poder público e as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Portanto, você, mamãe, preste bem atenção no que nós vamos falar. O artigo 396 da CLT prevê expressamente que para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Contudo, apesar de constar esse direito trabalhista, a legislação não é adequada para o fim a que se propõe. Então ainda tem muito ainda a se lutar. Conte com a nossa torcida e cuidamos todos juntos dos nossos bebês. É com muita alegria e dando glória que nós vamos agradecer a toda a nossa produção, ao Kleber aí que dirige, que faz toda a nossa produção, a TV Grande Natal, ao entrevistado. Nós agradecemos a você pela sua audiência, em especial a Deus primeiramente e a minha família. Muito obrigado a todos.